E aí, beleza? Agora que o cabelo já está blocado, vamos começar a refinar o rosto dele aqui. Do nosso amigo Orc. O PureRef já está aberto aqui. Zoom no rosto, né, para facilitar um pouco o trabalho. A cabeça aqui tá com o Dynamesh ativado, né? Tanto é que se eu olhar aqui a topologia, ó, aquela topologia clássica aí do Dynamesh. Só que chegou num ponto aqui que começou a ficar muito quadradão, né? Agora que eu vou começar a refinar um pouco mais, eu posso colocar um pouco mais de geometria, né? Deixar o Dynamesh um pouco mais denso. Eu poderia dividir uma vez a malha, né? Dar um Ctrl D, mas toda vez que eu usar Dynamesh eu vou perder o nível de subdivisão que eu coloquei. Então, nesse caso, a melhor opção acho que é aumentar a resolução aqui do Dynamesh. Colocar 264, sei lá, qualquer valor assim um pouco mais alto e aplicar o Dynamesh, ó. Agora já ficou tudo mais redondinho. E eu posso começar a refinar um pouco mais o rosto. Vou observando aqui o concept, né, as formas. Tem um volumezinho aqui. Lembrar de ativar a simetria, ó. Por algum motivo que eu desativei. Caso você, por exemplo, esteja trabalhando só de um lado, no caso com o Dynamesh, né, e esqueceu de ativar a simetria, você pode ativar a simetria e usar o Mirror and Weld, porque ele vai projetar esse lado no outro lado lá. Então agora está tudo certo. E eu vou continuar aqui refinando, seguindo a referência. Ó, perceber os volumes aqui do lado. Esse volumezinho que ele tem aqui debaixo do olho. Esse volume aqui também. Com mais geometria eu consigo detalhar um pouco mais as coisas. Bastante calma. A orelha também, né, eu vou começar a refinar um pouco mais, ó. Aqui em cima ela tem uma curvinha assim. Aí ela abaixa. Aqui ela é mais quadrada aqui na parte de baixo. Eu tô vendo que a barba tá quase tocando a orelha, né? Só que na referência não tá assim não. Então eu vou mexer um pouquinho a barba aqui. Deixar um pouco mais longe. Aí, pronto. Agora voltando aqui pra orelha, né? Eu vejo que ela tem um ângulo assim. Depois ela faz isso, depois ela sobe. Então eu vou tentar fazer parecido. Ó, só com o move mesmo maiorzinho. Pronto. A orelha aqui eu posso dar um smooth nela para ela ficar um pouco mais lisa. Ó, olhar de todos os pontos de vista. Em cima ela está com uma espessura legal. Só que aqui embaixo ela está muito fina. Então eu vou usar um inflate aqui para dar uma infladinha aqui, ó. Para impressão 3D eu vou falar mais sobre isso, mas você deve evitar partes muito finas, porque a impressora não vai conseguir realizar essa impressão de uma parte muito fina. Então é bom ficar atento a isso. Aqui já vou começar a marcar um pouco a orelha aqui, né? Seguindo... Aqui está uma orelha com um nível de detalhe legal, mas não está nada muito realista. Ele vai fazer esse risco aqui. Aqui eu vou fazer tipo um buraquinho, né? Como se fosse o ouvido dele mesmo. Aqui embaixo um pouco mais carnudo, então eu vou usar o clay. Aqui, deixa eu tentar interpretar. Parece que ele faz uma curvinha assim, ó. E outra assim. Aí, ó, desenhei a orelha aqui. Aí com clay eu vou cavando um pouco mais. Aqui eu vou adicionar um pouco mais de volume e aqui eu vou tirar. E a orelha aqui é mais pontuda, né? A minha tá meio gordinha na ponta, então eu vou afiar um pouco a orelha. Esse brinco a gente vai deixar para depois. Por enquanto a gente está focando só no Orc, né? Os acessórios vêm depois. Vou refinando aqui com clay. Posso usar o Trim Dynamic, né? Para dar uma planificada na orelha, para deixar ela mais certinha. Ó, sempre girando o modelo. Se você ficar muito parado, você não consegue, por exemplo, trabalhar de baixo aqui da orelha. O ideal é você vir aqui de baixo, aí sim. Tem que girar o modelo o tempo todo. Se ficar muito parado num ângulo só, não vai dar certo. Vamos continuar refinando a orelha, a parte de trás da orelha também, né? Aqui eu posso adicionar um pouco de volume na parte de trás da orelha, deixar uma coisa mais redonda. Mas, saca só, se eu simplesmente usar o clay aqui, ele vai começar a afetar o outro lado, porque a orelha está muito fina. Aí como que resolve isso? Ativando o Back Face Mask. Eu não lembro se eu já falei disso, né? Mas eu acho que já mostrei isso numas aulas mais no início do curso. Mas, se você está trabalhando num objeto fino e quer que o seu brush não afete o outro lado,
basta vir aqui em Brush. Aqui, aqui em cima em Auto Masking. Aí você ativa isso aqui, ó, Back Face Mask. Esse é um botão que eu gosto de ter na minha interface, então eu já vou aproveitar aqui, ó, e colocar o Back Face Mask também, que eu uso ele direto. Vamos colocar ele aqui, ó, Back Face Mask. Fechar aqui, Store Config. Pronto. Aí quando eu ativo o Back Face Mask, lá tá laranja, eu posso trabalhar aqui sem medo, que não vai afetar o outro lado. Então, vou preencher um pouco aqui atrás da orelha. Começou a dar umas colisões, ó, aplico o Dynamesh. Deixar a base da orelha mais forte, né, para a orelha ficar resistente. Se ficar muito fininha, tem risco de quebrar na hora de imprimir. Então, quanto mais eu preencher aqui, melhor. Eu preenchi o suficiente, acho que tá legal. Beleza, a orelhinha tá bacana. Posso trabalhar só um pouquinho aqui, ó. Na junção da orelha com a cabeça. E aqui a parte de trás está muito quadrada, então eu vou dar uma arredondadinha aqui com o Trim Dynamic. Parte de cima aqui também. E vou marcar um pouco aqui com o Done Standard. Bom, vou sentindo, vejo o que está precisando e vou trabalhando. Vou dar um smooth aqui. E pronto, ó, a orelha está legal. Ainda dá para refinar um pouco mais, né? Mas isso aí é um próximo passo. Por enquanto a gente está tentando fazer algumas coisas mais importantes. Como os olhos, né? Até agora ele está sem olho. Aqui na região do nariz, eu vou marcar um pouco mais essa ruga que ele tem aqui em cima, ó. Ele tem uma expressão engraçada, né? Ele tá sorrindo assim, meio cara de bobão. E com os olhos, o olho dele tá mais divertido assim, como se ele estivesse sorrindo. Só que a expressão aqui no nariz, né? Na sobrancelha, tá um pouquinho nervoso. Então acho que ficou bem legal essa expressão que o Pedro fez. Ó, vou planificar um pouco mais aqui a sobrancelha dele. Tá vendo? Por ser estilizado, eu gosto muito de usar o Trim Dynamic para deixar esses planos. Se você olhar várias animações, né, da Pixar, da Disney, da DreamWorks, qualquer um aí, tem muitos personagens, muitas animações, né, que seguem um estilo mais geometrizado assim, as coisas mais quadradas, e fica bem legal. Nem tudo precisa ficar redondinho. Com o Trim Dynamic, Smooth, Move, a gente vai melhorando aqui. Olhar sempre de cima, de baixo. Por exemplo, a sobrancelha dele aqui pode ir um pouco mais para dentro. Ficou legal. Nariz aqui, começar a refinar um pouco mais, ó. Vou pegar o Done Standard aqui e marcar um pouco mais essa ruguinha que a gente tem aqui. E o nariz dele tá bem triangular, né? Então vou puxar aqui também para deixar mais marcada aqui essa linha, ó. Só com o Done Standard. Aí aqui eu já posso começar a colocar a narina nele. Então vou cavar um buraquinho aqui com o Done Standard mesmo. E o nariz dele, se a gente olhar a referência, até colocar mais perto aqui, ó. Dá pra ver que aqui ele sobe, né? E depois a ponta desce. Então eu quero marcar um pouco mais esse ângulo aqui. Eu posso usar o Trim Dynamic. Eu vou passando ele mais na direção aqui pra cima. Depois na direção descendo. Deixa o nariz mais pontudo. Aí eu venho com o Move aqui, ó. Subo o nariz e desço a ponta. E aqui na parte de cima também eu posso... Se a gente olhar a referência aqui, dá pra deixar um triângulo assim, ó. Então, se a gente olhar, dá pra ver que o nariz é bem... Uma forma bem geométrica. A gente consegue separar ele em planos. Tá vendo? Ele basicamente isso aqui, ó. A gente consegue ver essa geometria aqui nele. Então vou reforçar isso. Vou pegar o Trim Dynamic e passar aqui em cima. Até esse ângulozinho aqui. Pegar o Clay e adicionar um pouco mais de volume aqui. Para marcar bem esse ângulo. Aí, agora o nariz está mais quadradão. Eu acho que ficou interessante, ficou parecendo referência. E aqui eu vou marcar só um pouquinho mais. Aquela ruga. Beleza. Vou começar a trabalhar um pouco mais nos olhos, né? O restante que está mais encaminhado.
Ainda dá para melhorar muita coisa, a gente vai continuar trabalhando no rosto, mas começar a trabalhar nos olhos. Eu sempre falo com meus alunos, uma coisa que eu aprendi com o Grassetti, né, o Rafael Grassetti, que eu já falei sobre ele, a parte mais importante do personagem são os olhos. Eu acho que é da natureza humana, né, talvez até animal, assim. A primeira coisa que a gente foca, né, que a gente olha quando a gente olha para alguém, ou para algum animal, qualquer coisa, são os olhos. A gente se comunica muito pelo olhar, né? Então, se os olhos do seu personagem não estiverem legais, o resultado final não vai ficar legal. Porque você vai ver o personagem, você vai bater o olho no olho do personagem, né? Vai focar sua visão no olho. E se tiver estranho, se não tiver legal, você já vai. A primeira impressão do modelo já vai ser ruim. Mesmo que o resto seja bem legal. Então a gente tem que ficar atento e caprichar bastante nos olhos. Porque eles são a primeira coisa que a pessoa vai olhar no seu projeto. E é no olho que a gente ganha aí a apreciação da pessoa, né? Se tiver o olho legal, a pessoa vai achar o modelo bacana. Claro que não é só o olho que importa, né? Mas é uma parte importante que algumas pessoas não dão devida importância. Mas vamos lá, ó. Vou começar aqui a marcar um pouco melhor os olhos. Eu vejo que aqui ele tem a sobrancelha mais marcada, né? Fazendo um ângulo assim. Aqui já junto com o nariz, ó, tá vendo? Faz uma coisa assim. E os olhos, né? A parte de baixo do olho é bem feliz, né? Ele tá com aquele olhinho meio de anime, assim, sei lá, uma coisa assim. E a parte de cima já é mais redonda. E ele fez até meio quadrado, né? Ficou legal. E no cantinho que tem como se fosse um canal lacrimal. O olho, ele não tá só assim, não. Ele tem uma entradinha assim. E até no outro canto também tem uma entradinha. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Daqui a pouco eu vou separar os olhos, né? Mas por enquanto eu vou blocar aqui nessa geometria mesmo. E aqui provavelmente quando eu começar a fazer os olhos vai ficar muito... Acho que a geometria aqui está um pouco densa demais. Então eu vou aumentar ainda mais o Dynamesh. No meu caso aqui vou para 300 e pouco, ó, 336. Pronto, agora eu consigo fazer o olho com mais precisão. Ó, vou fazer aquele tracinho, aí o olho sobe, ó, vou identificando o que eu estou vendo aqui. O olho vem, ele sobe, ele faz isso, depois ele desce, aí tem aquele canal lacrimalzinho, assim, e aqui ele sobe de novo e desce. Então eu vou fazer igualzinho aqui. Por enquanto eu estou desenhando os olhos, né, com o Dan Standard. Aí, ó, que bacana. Mas mesmo depois de desenhar os olhos, eu vou continuar mexendo aqui até chegar no tamanho legal, na distância legal. A gente tem que começar a observar para onde os olhos estão apontando, né? Um dos maiores erros de pessoas que vão fazer cabeças, por exemplo... Deixa eu pegar uma esfera aqui para dar um exemplo. Quando vai fazer cabeça, tem muita gente que coloca os olhos para frente aqui, ó. Deixa eu fazer rapidinho. A pessoa até cava os olhos legal assim, mas faz o olho para frente. Aí você olha de lado, você quase não vê o olho, né? Fica uma coisa meio assim. Só que os olhos, se a gente olhar uma pessoa de perfil, a gente consegue ver. Ele é mais para trás assim. Até por isso que muitas pessoas, né, muitos artistas, principalmente os tradicionais, a primeira coisa que eles fazem quando vão esculpir uma cabeça, né, a partir de uma esfera, eles separam assim dois planos, ó, pegam um brush como o Trim Dynamic, fazem isso. Aí sim, a pessoa vem aqui e cava os olhos. Porque ao fazer isso aqui antes, eu garanto que de lado eu vou conseguir ver os olhos também. Então a face fica, se a gente olhar de cima, a cabeça faz mais isso aqui, ó. Tem a lateral, aí vem esse plano aqui, aí vem o nariz. Então essa lateral aqui do rosto não tá pra frente, né? Não é uma coisa assim, não. É uma coisa mais assim. Aqui é o nariz, né? Os olhos seriam aqui, ó. Então, voltando lá pro orc. Ó, o olho aqui dele tá legal, né? Eu tô conseguindo ver ele de lado. Posso até jogar um pouquinho pra dentro essa parte aqui. Se a gente olhar de baixo, né? Se a gente olhar totalmente de baixo, o olho ele faz mais ou menos esse formato, né? O olho é uma...
Se a gente pensar no olho em si, né, é uma esfera, aí vem a pele aqui da pálpebra e reveste o olho. Então a gente tem que ter isso em mente. Daqui a pouco a gente vai colocar um olho separado, mas por enquanto aqui tá atendendo bem. Ó. Vou adicionar um pouco de volume aqui pra pálpebra. Tô usando o Clay Build Up. Tá bem quadradão, mas não tem problema não. Daqui a pouco eu resolvo isso. Olha que legal. Agora, para testar, para ver se os olhos estão bem posicionados, se está funcionando bem, eu vou pintar um pouco eles. Então, vou pegar o Paintbrush aqui. Já estou até com o meu Spotify, né? Spotify. Meu Lightbox aqui. Vou aumentar ele. Tá o Lightbox e o Pure Ref ao mesmo tempo. E ó, o Z está ativado. Vou colocar o mouse aqui em cima e apertar C para pegar a cor dos olhos. Aí, com o meu Paintbrush ali, vou pintar aqui mais ou menos os olhos. Então eles são dessa cor. E no meio tem uma bolinha preta, né? Até se quiser pintar um pouco de preto aqui, como se fosse os cílios dele, não dá pra fazer uma coisa legal. Aí que bacana. Agora com os olhos pintados eu consigo ver mais ou menos se eles estão num tamanho legal, se eles estão apontando para a direção certa. Aqui eu tô achando o olho muito chapado, sabe? Se a gente tirar a cor aqui, ó, não dá pra ver que tem tanto volume. Então eu vou pegar um Move Brush, vou colocar ele menorzinho aqui no centro e vou jogar ele um pouco mais pra fora, para ele ficar mais arredondado. Pronto. Isso é legal também. Mesmo eu utilizando textura durante o processo, eu gosto muito de desligar a textura às vezes. Eu não deixo ela ligada o tempo todo, não. Aí, ficou legal. Os olhos. Vai melhorar bastante ainda, mas está chegando lá. Posso mexendo aqui no formato. Se eu achar que está muito grande, muito pequeno. Aqui é mais... O ângulo aqui é mais fechado, assim. Pronto, acho que o formato do olho tá bacana. Só subir um pouco aqui o canto. E vou adicionar um pouco mais de volume aqui com o Clay Build Up. E marcar esse ângulozinho aqui, ó. Aqui ele tem... Aqui ele é mais marcado, ó. Tem uma marcação assim. Como se fosse o crânio do orc. Então vou vir aqui. Beleza. Os olhos estão um pouco estranhos, né? Porque tá pintado, tá bem low ainda, mas vai melhorar daqui a pouco. Vamos trabalhar um pouquinho na boca, ó. Não fica muito tempo numa mesma parte, não. Trabalhei nos olhos um tempo, agora já vou pra boca um pouco para descansar o meu olhar. Só adicionar isso aqui no nariz. Aí, pronto. Mais voluminho aqui na ruga dele. Aqui eu vou adicionar um pouco mais de volume na boca também. Pra não ficar muito reto. Deixar mais redondinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, com o Clay Build Up eu vou passando bem devagar e fazendo vários traços, né? Que aí eu consigo controlar aquela questão que eu falei. Deixar no formato mais preciso que eu quero. Dando standard aqui pra marcar a ruga ainda mais. E aqui, né? Se eu quiser eu posso até marcar mais ou menos os dentes com o Clay mesmo. Só para ter um preview, mas daqui a pouco eu vou ensinar a inserir os dentes separados, né? Como um objeto separado. Mas ó, vou pintar o dente aqui. Vou fazer a mesma coisa, né? Pegar lá do Spotlight a cor do dente, mais ou menos aqui, ó. Ele tá bem branco, né? Deixa eu ver. Meio amarelado. Mas vou pintar o dente aqui só pra gente ter uma visualização de como vai ficar. Ó, esqueci de ligar a simetria. Então vou dar um mirror and weld só pra garantir. Pronto, tá simétrico. Pintar os dentinhos dele. E a gengiva dele é meio roxa, né? Ficou uma coisa bem maluca aqui, mas vou pegar um roxo aqui mais ou menos. Não, deixa eu pegar da referência aqui pra ficar certinho. Pronto, ó. E aqui entre os dentes tem uma espécie de roxo da gengiva.
A boca dele também é um pouco roxa, né? Se quiser pintar um pouco aqui. Não, já tá ficando bem próximo, né? Dá pra melhorar muito a questão da textura e tudo mais. Mas por enquanto o foco é a escultura. Essa questão de cor e tudo, deixa mais pro final. Então, ó, acho que a cabeça chegou num ponto legal. Vou salvar ela aqui. Lembre-se sempre de salvar. Vou salvar aqui, por exemplo, orc, blocagem. Vou colocar refinamento, né? Refinamento, cabeça, underline 06. Cada arquivo novo eu coloco um número maior. Mas chegou num ponto aqui legal. Agora nós vamos começar a inserir os elementos separados, né? Não vou deixar a cabeça toda, assim, os dentes, tudo sólido, não. Dependendo, se você for fazer um bonequinho, né, uma impressão muito pequena, você pode fazer tudo junto. Mas se a gente fizer os objetos separados, cada dente separado, o olho separado, você vai ver que dá para refinar muito mais. Então aqui eu vou mostrar para você como seriam os olhos, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desligar a textura para enxergar melhor. E vou cavar os olhos, como se eu estivesse tirando aqui o volume do olho dele mesmo, deixando só as pálpebras. Então eu vou com clay aqui negativo, ó, e vou cavando. Se tiver muito low a resolução, você pode aumentar um pouco aqui o Dynamesh. Opa! E aplicar de novo o Dynamesh. Mas ó o que aconteceu. Toma cuidado, porque se você aplicar o Dynamesh com a textura desligada, o seu objeto vai perder textura. Então, ó, desliguei aqui o pincelzinho e Dynamesh. Agora, mesmo se eu ligar o pincel, o meu orc perdeu toda a cor que eu apliquei nele. Então, antes de dar um Dynamesh aqui, eu vou garantir que a textura está ligada. Aí sim, eu vou dar um Dynamesh, sei lá, de uns 500, para eu ter uma resolução melhor. Aí sim eu desligo e vou cavando os olhos aqui com clay. Não precisa cavar muito não. Vou pegar o Dance Standard aqui para fazer um acabamentozinho melhor. E ó, pronto, só fiz um buraco. Agora eu vou inserir os olhos como uma esfera, né, um objeto separado. E de novo, tem diversas maneiras de fazer isso. Mas eu acho que o que é mais fácil é pegar aquele brush mesmo, que é o Insert Primitives, e pegar, por exemplo, essa esfera aqui, ó, Insert Sphere. Aí eu vou colocar mais ou menos o tamanho do olho aqui, clicar, arrastar e segurar o Ctrl, para garantir que elas vão ficar certinhas. Inserir aqui agora. Agora eu vou dar aqui o Hide PT, que ele vai esconder as áreas que estão sem máscara, ou seja, ele escondeu aqui os olhos, né? Os olhos estão escondidos, aí basta vir em Split Hidden, né? Que seria separar o que está escondido. Aí pronto, ó, os olhos agora estão em outra subtool. Com os olhos em outra subtool, agora eu vou posicionar eles usando aqui as minhas ferramentas do Transpose. Ó, vou afundar aqui no olho dele mesmo, né? Onde eu tinha cavado. Acho que está um pouco pequeno, eu vou aumentar um pouco isso aqui. Então pego o Scale aqui e vou aumentando. Ah, e olha que interessante. Quando a gente tenta dar Scale no objeto, assim, que tem dois objetos separados, né? No caso aqui da esfera, eu quero aumentar a esfera. Mas o pivô do Scale, o ponto central dele, né, tá no meio dessas duas esferas. Então, se eu tentar aumentar, tá vendo que elas vão aumentar assim para o lado? Para resolver isso, basta selecionar aquele Local Symmetry, que a gente já usou algumas vezes. Então, ó, ativei o Local Symmetry, aí sim eu posso vir aqui e aumentar um pouco os olhos. Vou deixar eles mais ou menos, acho que desse tamanho assim tá legal. E vou afundar mais, né, o olho tá muito para fora. Opa, move aqui, pronto. Ó, quero afundar eles, eu posso clicar aqui para minha seta aqui ficar na normal aqui da esfera, né? Tá apontada para o centro da esfera aqui. Aí eu venho e movo um pouco para dentro. Olha que bacana. Aqui, ó, agora a gente tem muito mais precisão, né? Muito mais qualidade aqui no detalhamento. Com os olhos juntos a gente não consegue controlar muito bem isso. Mas aqui eu vou de novo refinando aqui, garantindo que o olho está certinho ao redor, né? A pálpebra está certinho ao redor dos olhos. Depois vou refinar isso aqui ainda mais. Ó, vou com Clay Build Up negativo. Vou desligar a textura aqui para ver melhor. Ó, a pálpebra está muito fininha, tá vendo? Então vou pegar o Move aqui. E ó, uma oportunidade boa de usar aquele Alt do Move. Se eu seguro o Alt e clico aqui,
ele vai empurrar a face, né, para a direção que ela está apontando. Então, aqui fica legal para empurrar para frente o olho. Quero deixar a pálpebra dele bem grossa. Bem grossa não, né? Assim, uma espessura razoável. Dá um smooth aqui. Com Clay Build Up aqui eu vou marcar um pouco mais a pálpebra. E com Trim Dynamic aqui eu vou dar uma leve polida aqui embaixo. Vou retomando o formato do olho, que perdeu um pouco aqui. Sempre girando o modelo. Vou deixar o olho dele mais quadrado, né? O formato das pálpebras mais quadradas. Aqui, ó, no canto aqui de fora, que ele é mais alto, né? Ele faz isso aqui e desce. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no 3D. Aumentar essa parte aqui. Smoothzinho de leve. E agora tá bem divertido, né? Parece que ele tá rindo. Igual o concept mesmo. Aqui eu já posso ativar um pouco a textura. E olha que bacana. Agora eu selecionei os olhos, né? Que eu quero pintar um pouco os olhos. Vou dividir eles uma vez. Para ter mais geometria para pintar, né? Lembra que a quantidade de polígonos ajuda você a fazer uma textura mais precisa. Vou pegar aqui o Paint. Vou selecionar de novo aqui a cor do olho do orc e vou pintar aqui. E vou fazer a bolinha preta aqui no meio do olho. Em vez de colocar preta, eu vou pegar aqui, que eu não sei se é 100% preto. Não é totalmente preto, tá meio amarelado. Aqui ficou muito pra fora, né? Tá vendo que ele tá meio estrábico, talvez. Então vou colocar um pouco mais aqui pro centro. Ainda dá pra melhorar esse olho, mas vou continuar trabalhando nele. E lembra que eu gosto de aplicar um material diferente só nos olhos, que é esse Toy Plastic? Então vou aplicar ele aqui. Vou selecionar o Toy Plastic. Vou vir aqui com o Paintbrush mesmo, mudar para Material, que ele vai afetar o material. Venho em Color e Fill Object. Agora eu posso vir aqui e volto aqui para o Basic Material. Aí ó, o Toy Plastic ficou aplicado só nos olhos. Assim o olho dele fica brilhando. Fica bem legal, dá mais vida pro projeto, ó. Fica bem parecido com a referência, né? E aqui eu bloqueei rapidinho, né, os dentes dele para ajudar na visualização. Mas agora eu vou desfazer isso tudo que eu fiz e fazer o mesmo esquema que eu fiz nos olhos. Eu vou cavar a boca dele aqui e fazer ela bem funda para depois inserir os dentes como uma geometria separada. Então, ó, sem dó. Isso aqui que eu fiz foi útil só para visualizar tudo. Mas, ó, vou pegar o clay aqui e com o Alt segurado vou cavando os dentes. Vou fazer a boca dele como se estivesse aberta e sem dente nenhum. Ó. Às vezes, né, quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, começou a dar umas coisinhas estranhas, é porque o backface está ativado. Por algum motivo, tem alguma face aqui que ele está meio apontado para trás, então o clay não está afetando. Então eu só dei um smooth aqui, desliguei o backface e vou continuar cavando aqui a boca do bicho. Não precisa cavar muito não, só até aqui assim, mais ou menos tá bom. E aqui só vou fazer um acabamento, né, na lateral da boca dele para não ficar isso aqui estranho. Então vou aproveitar que está sem dente, vou fazer aqui mais ou menos aquela ruguinha que sai lá de cima. Vou pegar o Trim Dynamic e vou refinando um pouco aqui, deixar o cantinho da boca mais redondo, mais certinho. Smooth. E olha que bacana, o Trim Dynamic aqui é muito legal para a gente marcar os lábios, né? A gente vê que o lábio de cima dele é bem marcado, assim, a parte de cima da boca vem assim, e o lábio dá uma quebra, né? Dá uma quina assim, e essa mudança de planos que define ali aonde começa e onde termina o lábio. Aqui eu vou até cavar um pouco com o Dance Standard aqui embaixo. Aí sim eu venho com o Trim Dynamic e vou passando aqui
para planificar isso aqui. Essa planificação vai delimitar onde que é o lábio dele. O lábio aqui de baixo também pode ser um pouco mais fino, né? Então vou passar o Dance Stand assim. Posso até tirar a barba aqui se estiver me atrapalhando. Clay aqui negativo para separar um pouco o queixo dele da boca. Vou dar um smoothzinho de leve. Trim Dynamic aqui de novo para dar deixar a boca um pouco mais reta, né, para não ficar muito ondulada. Lembra, tem que ficar olhando de todos os pontos de vista. Se eu achar que está muito ondulado de algum ponto, eu vou lá e arrumo. Trim Dynamic de novo. Agora eu vou dar um smoothzinho na boca. Aí, a boca ficou bem certinha agora. Vou colocar tudo visível aqui para ver como está ficando. Claro que ficou horroroso, né, sem os dentes. Vou salvar isso aqui. Aí, não é toda vez que eu salvo o arquivo eu coloco um nome diferente. Mas aqui eu comecei o refinamento da cabeça. Eu criei o Orc refinamento cabeça. E aqui, no caso, eu vou salvar aqui em cima de novo. Não preciso criar um novo arquivo todas as vezes que eu for salvar, né? Mas se a gente pegar, né, como estava antes, dá pra ver que deu uma diferença legal. Olha como estava bem low a cabeça, né? Quando eu falo low, é tipo baixo, né? Low poly. Low poly, acho que eu já comentei isso, mas é um termo que é bem legal de saber, né, nessa área de 3D. Low poly significa poucos polígonos, ou seja, um arquivo tem poucos polígonos. Os jogos de antigamente, principalmente, a gente falava muito isso de low poly, que os jogos, né, para o videogame, para o computador rodar o jogo em tempo real, a 24, a 60, né, a 100 quadros por segundo, os objetos tinham que ser muito low poly, tinham que ter muito poucos polígonos para o computador conseguir processar. Hoje em dia, né, o que é low poly já mudou muito. Os jogos hoje têm milhões de polígonos rodando ao mesmo tempo na tela, mas mesmo assim tem pessoas que ainda continuam chamando, né? Quando a pessoa fala, esse aí esse personagem é low poly, ela está querendo saber se é um personagem com poucos polígonos, é um personagem que roda num jogo. E tem também o contrário, né, que é o high poly. High poly é uma coisa que tem muitos polígonos. Então geralmente a gente chama arquivos de ZBrush, de cinema, essas coisas high poly, e arquivos de jogos de low poly. Mas aqui quando eu falei que a cabeça dele está muito low, significa que tem muito poucos polígonos, né? E aqui já tem bem mais polígonos. Então, se eu comparar a quantidade, essa cabeça aqui, ó, selecionei ela está com 13 mil polígonos, né, pontos. Essa aqui está com 213 mil, então está bem mais high poly. Essa aqui está mais low poly. Mas eu estraguei a cara dele aqui tirando os dentes, mas é por uma boa causa. Na próxima aula, eu vou ensinar aqui a como fazer a dentadura dele, né? Do mesmo jeito que a gente fez os olhos, a gente vai inserir os dentes aqui separadamente. Beleza? Mas aqui já deu para refinar bastante a cabeça. E depois que os dentes estiverem no lugar, aí eu vou finalizar a cabeça. Aí eu vou realmente dar uma refinada boa nela e deixar ela bem massa. Beleza? Mas é isso, pratica bastante aí. Se ficar ruim, faz de novo. E o objetivo aqui do curso é aprender. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Valeu!